Olá, meus caros, boa noite, tudo bem? Tô vendo que a iluminação não tá lá grande coisa aqui, né? Vamos ver se eu consigo melhorar um pouquinho. Aqui não tá dando. Enquanto o pessoal vai chegando, né? O Facebook vai avisando a todos que estão aqui conectados de que nós estamos iniciando, né? Uma, uma rápida conferência aqui, né? Aos poucos os nossos queridos amigos vão chegando para conversar, bater um papo sobre os acontecimentos de hoje. Enquanto isso, eu vou fazer um F5 aqui na minha página, né? No meu PC. E nós vamos fazer o seguinte, eu vou propor aos que já estão vendo aqui que façam o que eu vou fazer, que é clicar com o direito. Tudo bem, Arlete? Seja bem-vinda. A ideia aqui é propor, né, que se clique com o botão direito, né, sobre o vídeo, copie, vai aparecer uma janelinha, vamos ver se está aparecendo aqui para mim também. Então, clicou aqui, mostrar o URL do vídeo, vai aparecer em cima, você clica de novo, copia, fecha e cola nos demais. Tudo bem, Romário? Tudo bem, Arlete? Cola aqui nos demais lugares, né, que você quer que o vídeo seja transmitido. E aí a coisa vai automático, né? Eu já estou fazendo isso, por enquanto funcionando bem. Mais um aqui e aí a gente já vai começar a bater o nosso papinho sobre os fatos de hoje, né? Fatos bastante importantes, né? Vamos considerar exatamente dessa maneira, né? Muito bem, cá estamos. Vamos voltar aqui para a página do Federalista. Eu acabei de fazer uma rápida live na página do Convergências, né? Que é uma coalizão que eu coordeno, coalizão de movimentos. Tudo bem, Daniela? Né? Seja bem-vinda. Daniela, que tive o prazer de conhecer, engenheira ambiental, se não me engano, né? Tive o prazer de conhecê-la no Fórum Federalista e se interessou bastante pelas nossas propostas e está trazendo algumas ideias também. Muito bom isso, muito bom. Muito bem. Primeira coisa de tudo, eu não poderia deixar de fazer, me parece que o candidato derrotado não fez isso, mas não sei porquê, mas é de bom tom, né, todos fazerem, parabenizarem o novo presidente eleito e muitos sabiam, né, que eu não tomei partido, né, não tomei partido por ninguém, a única coisa que eu não queria realmente era que uma turma de socialistas tomassem conta do país. E aí eu emendo, né, vou emendar daqui a pouco sobre que tipo de esquerda que nós queremos. As pessoas elas combatem totalmente a esquerda, não é assim também, sabe? Existem os dois extremos, tanto da direita quanto da esquerda, e esses extremos não nos interessam, assim como os extremos do liberalismo, né? Porque nenhum extremo é bom, né? Em nenhum momento, nenhum aspecto da vida os extremos fazem bem. Então, ideologicamente também não faz bem. Tudo bem, Alexandre? Seja bem-vindo. Então, que tipo de esquerda que nós queremos? Nós queremos uma esquerda responsável, né? Uma esquerda que também pense no país e não pense em, em, em ideologias que queiram subverter a ordem das coisas, né? Ou seja, o direito à propriedade, o direito ao trabalho, o direito à autodefesa, né? Direito à vida, enfim, essas coisas que construíram a humanidade ao longo de 10 mil anos, né? Mal ou bem, nós chegamos até aqui, né? Temos defeitos, temos problemas, né? Tem muita coisa para se resolver, mas isso faz parte do processo evolutivo, né? Eu sempre gosto de dizer, encerrando as minhas palestras, de que aqueles que esperam uma sociedade perfeita,
que ó, se alguém vier propor uma sociedade perfeita, já saia correndo, porque é mais um louco que vem por aí, né, para fazer mais uma catástrofe, né, como as tantas, né, que nós tivemos ao longo do século XX, e ainda temos resquícios disso em alguns países. Né? Então, isso é preciso acabar, preciso mudar essas coisas, né? E eu acredito que a humanidade está evoluindo para isso. Tá? Então, nem tanto ao céu, nem tanto ao mar, né? Nem tanto à terra, né? As coisas têm que buscar aquele princípio do budismo, né? Que é o caminho do meio equilíbrio, né? O equilíbrio. É, quem assistiu o filme O Pequeno Buda sabe o que eu estou falando, né? Então, ou quem conhece um pouquinho do budismo sabe o que eu estou falando. Eu não sou budista, né? Então, mas eu aprecio muito a filosofia, né? Dá para aprender muita coisa com todas as religiões, né? Todo mundo traz coisas bacanas, ensinamentos, visões, abordagens, e se nós tivermos inteligência, abertura mental para absorver, para aprender, sabe? Nós só temos a crescer, só temos a crescer. Então é por isso que é preciso ter um país precisa ter as forças políticas, os pensamentos, as modalidades de pensamento político, tudo bem, Eric? De diversas formas, sabe? Não só de uma forma só, porque daí não funciona, né? Ou seja, vai todo mundo só gostar do amarelo e o resto como é que fica, né? Não é por aí. Tudo bem, Daniel? Seja bem-vindo. Então vamos lá. É, voltando à eleição desse novo presidente, né? Ele, essa eleição demonstrou a vontade de eu diria 80% da população, talvez até mais, de realmente promover mudanças importantes, né? Principalmente não querer mais a matriz ideológica que estava se implantando e seguindo, né? Quer dizer, as coisas estavam invadindo o interesse das pessoas, a cultura do brasileiro, né? Então o Brasil é um país grande, é um país que tem uma cultura sólida, conservadora, é uma nação que sabe bem o que é, pelo menos em alguns aspectos. Né? Não, talvez não saiba bem o que queira ainda, embora todos queiram prosperidade, né? Todos queiram ficar bem, etc., mas ninguém sabe muito bem como fazer isso. Então, durante mais de 100 anos se desenvolveu a ideia de que o Estado é que deve dar tudo. Quer dizer que foi só o PT e os socialistas que prometeram isso, não é verdade. Isso sempre foi assim. Sempre o Estado, né, principalmente oligarcas que amarravam as pessoas, né, em torno do voto de cabresto, aquelas coisas todas, sabe? Então, e isso prendeu muita gente, criou o clientelismo, criou esse paternalismo, né, que foi usado, inclusive, sempre politicamente para fazer com que políticos ascendessem, chegassem ao poder e continuasse com esse processo. Né? Eu espero que esse novo governo realmente cumpra com as promessas que não vai ser fácil, não vai ser fácil porque nós temos uma Constituição que amarra tudo, né? E temos muitos, né? Interesses escusos, interesses, alguns até não são tão escusos, mas são interesses voltados à sua sobrevivência pessoal, sua sobrevivência particular, sua sobrevivência corporativa. Isso tudo é compreensível do ponto de vista humano, né? Então, é necessário se compreender isto e achar um jeito de acomodar essa situação toda. É muito difícil um governo que vem com um discurso de descentralização, com um discurso de melhorar o sistema capitalista, né, de flexibilizar as coisas no Estado, de desregulamentar. Vem com um discurso muito bom, um discurso que eu aprovo. Né? É, acredito que a maioria da população aprovou, por isso que
que venceu. Embora eu acredite até que tenha tido fraude, porque 56% não reflete exatamente a vontade da população toda, né? No meu entender, tudo bem, Antônio, seja bem-vindo. No meu entender, essa vontade era muito maior. Se fosse voto em cédula, eu acho que o outro candidato lá, o Haddad, não teria mais do que 20, 25%. Posso estar errado, mas é a minha percepção. Tudo bem, Elton? Seja bem-vindo também. Muito bem. Então, mas se essas reformas vierem realmente, forem propostas e tiverem que exigir o apoio da sociedade, nós estaremos prontos para isso. Pode ter certeza, nós do Movimento Federalista estamos aqui acima de tudo pelo Brasil. Tá? Então, nós não estamos aqui por partidarismo, sabe? Por politicagem, tudo bem, Delfina? Nós somos cidadãos comuns. Eu sou empresário, sou um agente de propriedade industrial, né? Sou uma pessoa simples, uma pessoa comum, né? E que, como tantos outros, tudo bem, Mônica? Como tantos outros brasileiros que se uniram, né? Não só no movimento federalista, mas lá na Convergências também, em outros movimentos, em outras atividades, todas ações, né, que nos ajudaram a fazer pressão e descobrimos o quanto a pressão, de forma inteligente, de forma orientada, com conhecimento legal, puxa, como isso tem um efeito espetacular, sabe? Como isso tem um efeito espetacular, né? Então, eu hoje até vi um vídeo muito bacana, postado pelo meu amigo Mário Luqueta, né? Luiz Mário Luqueta, e que foi reverberado até pelo querido amigo Ulisses, federalista, né? Ulisses Alfredo. Tudo bem, Daniela? Por aqui também, bacana. Ivanete, seja bem-vinda. E o vídeo do Stephen Covey, né? Que é um especialista em administração e reconfiguração pessoal, reconfiguração das empresas, enfim, é um cara espetacular, né? E que escreveu o livro Quem Mexeu no Meu Queijo, né? Muito focado em mudanças. E esse videozinho curto até vou postar aqui depois para vocês assistirem. Ele trata das mudanças, né? As mudanças, por exemplo, de um transatlântico, mudar o rumo de um transatlântico que está a 15 nós de velocidade, é um negócio complicado, né? Então você não pega e faz uma mudança radical, faz uma curva de 90 graus para um lado para o outro. Não dá. Tudo bem, Andrade? Seja bem-vindo também. E Sandra Cordeiro, oh, minha querida, quanto tempo, né? Minha cearense, né? Querida lá de Fortaleza. Então, politicamente Congresso, referendo popular, tá? Não, nós vamos chegar lá. O André de Dover, New Hampshire, para o Brasil. Está lá, cidadão americano hoje, mas coração brasileiro, sempre conosco aí, meu querido irmão do norte, né? Então, às vezes eu perco o raciocínio querendo olhar tudo, né? Conversar com todo mundo, e a gente acaba se perdendo um pouquinho, né? Mas essas reformas, né, que o país está precisando, elas não serão fáceis de acontecer, não serão fáceis, mas nós estaremos aqui, sabe? Nós percebemos que nós podemos mudar as coisas. E agora eu lembrei que eu estava falando do vídeo do Stephen Covey, que ele mostrou um navio que como é que se muda um navio. Ele tem o leme, né? Que é um leme, às vezes é grande também, e ele trabalha na água para poder fazer a mudança de direção, mas ele só consegue fazer isso se tiver um outro subleme, né? Uma aleta, né? Que até ele falou no nome específico, agora que eu não me lembro mais, que é um nome em inglês, mas é uma aleta pequena, mas que sem essa aleta a coisa não funciona. É incrível. Então, pequenos movimentos podem provocar grandes mudanças, sabe? Então,
Quando você parar para pensar que alguma coisa tem que ser mudada e essa coisa, mesmo sendo grande para você pessoalmente, faça pequenas mudanças na sua vida e você vai mudar a sua vida toda. Então nós estamos percebendo que com as pequenas mudanças que nós, pequenos esforços que para nós eram grandes, né? Mas os esforços que para um Brasil de 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, 210 milhões de pessoas, meia dúzia de pessoas fazendo esses esforços, como funcionando como se fosse uma pequena aleta ligado a um leme que nós estamos tentando virar, fazer com que esse transatlântico chamado Brasil vire para um caminho novo, para um caminho de prosperidade. É difícil, é gigantesco, mas funciona. Funciona, parece a regra de Pareto, né? 20-80, você faz 20% de esforço para 80% de resultado. Então, meus caros, funciona. Tá? Ah, mas está há 27 anos. Eu realmente estou há 27 anos lutando por esse projeto federalista, mas lembre-se sempre que não é só uma luta, sabe? É um tempo de amadurecimento. Vocês podem imaginar quantas ideias, quantas coisas tiveram que ser pensadas, aprendidas, né? Percebidas, entendidas ao longo desses anos todos sobre tantos aspectos, como, por exemplo, como funciona a cabeça do empresário, como funciona a cabeça do político, como funciona a cabeça do cidadão rico, do cidadão de média classe, do cidadão pobre, do cidadão miserável, como funciona a geopolítica interna, como funciona a geopolítica externa, como funciona o mercado financeiro, como que funciona o mercado industrial, o mercado comercial, o mercado de serviços, o mercado como um todo, como funcionam as forças políticas, né? Como funciona a espiritualidade disso tudo. Quer dizer, é muito complexo, né? Como funcionam as leis, qual é a filosofia por trás das leis, o que entender o espírito, como entender o espírito das leis, porque tem toda uma filosofia por trás disso. E aí você vai começando a aprender, inclusive, melhor, a entender como é que se pode mudar um país, né? E vai aprendendo com as pessoas, com o que as pessoas dizem, com o que as pessoas escrevem, com os livros escritos hoje e os livros escritos pelos grandes mestres do passado. E é assim que vai, sabe? Então, quando você quer alguma coisa, aí você começa a criar correlações energéticas, né? Quânticas, enfim, e que começa a cair no seu colo. Tudo aquilo que você decidiu fazer, e aí todas as informações, as oportunidades, aprendizados, caminhos, tudo, pessoas, enfim, tudo vai caindo dentro do seu universo, sabe? E dessa maneira, tudo bem, Sidney? Dessa maneira, aí você consegue começa a transcender. Tudo bem, Neonília? Começa a transcender a sua própria experiência pessoal para novas experiências, né? Começa a transcender o seu universo, o seu paradigma, sabe? E começa a romper paradigmas e começa realmente a crescer, sabe? Não só como ser humano, mas começa a influenciar outros universos, né? Outras pessoas. E é assim que funciona. Processos de mudança. Então tem que ter paciência, determinação, foco, objetivo, resiliência, né? Compreensão, compreender que cada pessoa tem um momento e ter a certeza também de que nós fazemos parte de um processo de mudanças. Se nós somos a ponta dessa mudança, ou se estamos no meio dessa mudança, ou em algum outro ponto dessa estrutura de mudanças, não importa. Mas se você faltar num daqueles elos, aquela coisa não vai dar certo. Então todos nós temos uma função dentro dessa corrente de mudanças, vamos colocar assim. Tá? Dito essa situação filosófica, esse ponto que nós chegamos, né? O que nós vamos fazer? Qual é a nossa visão imediata que nós temos? Então, a primeira
visão imediata que nós temos é apoiar todas as mudanças que o governo que vai tomar posse no dia 1º de janeiro, ajudar em tudo que for possível, né? Seja aqui pelo movimento federalista, seja pela convergências, né? Ajudar em tudo que for possível, que for de bom para o Brasil, porque nós estamos aqui pelo Brasil. E isso é de coração, é sério isso, né? A outra coisa que nós vamos fazer, sem dúvida nenhuma, é construir, reativar a construção do Partido Federalista, tá? Deste movimento federalista todo, como um todo. Por quê? Existem alguns aspectos muito importantes nisso tudo. Um novo federalismo não se basta apenas pela simples descentralização. Tá? Isso é uma coisa muito importante para se pensar. Por isso que nós estamos reforçando, reativando e reforçando com praticamente a gestão. Eu só sou o rei da Inglaterra no Instituto Federalista, mas com a gestão do vice-presidente Ivomar Costa, né? que trouxe muitas informações novas por pesquisas que ele resolveu fazer, com o conhecimento acadêmico que ele já tinha, tanto de filosofia quanto de administração, e com os estudos de lógica, de filosofia concreta e tudo mais. Então ele soube procurar com muita proficiência e encontrar muita coisa sobre federalismo, e conseguimos chegar a um ponto nos últimos 2 anos de grandes discussões, de estudos e tudo mais, a um conceito novo de federalismo perfeitamente ajustável ao Brasil, que é o federalismo pleno, com equilíbrio sistêmico dentro de um Estado subsidiário, né? Parece uma coisa complicada, mas não é. É uma coisa perfeitamente adaptável e que responde às tantas perguntas que me foram feitas ao longo dos 27 anos sobre, por exemplo, como que ficam os estados mais pobres, como que ficam as cidades mais miseráveis que não têm dinheiro para nada, como que ficam as pessoas desassistidas, e são muitas. O Brasil tem muitas assimetrias. Como resolver isso, né? Dentro de uma visão mais liberal e conservadora, vamos colocar assim, dentro de uma visão mais correta de incentivar as pessoas a desenvolverem suas próprias iniciativas, né, seu próprio empreendedorismo, seja ele pessoal, empresarial, como desenvolver um povo com uma visão mais para frente, mais de tomar iniciativas, né? Não ficar esperando pelo Estado, sabe? Então mudar essa chave, sabe? Mudar esse paradigma, quebrar esse paradigma do país, né? Do povo, porque as pessoas que estão nos assistindo aqui, elas já quebraram esse paradigma faz tempo. São pessoas que têm suas iniciativas, pessoas que estão interessadas em aprender, interessadas em ajudar de alguma forma, como o Daniel Simi falou, como o Eric aqui, Geraldelli também falou, né? E outros aqui que já se manifestaram. E eu percebo que nós estamos entrando num outro ambiente cognitivo, ou seja, um outro ambiente de entendimento do que é o país, do que é preciso fazer, de que os problemas são muito mais complexos para um governante só resolver. Bolsonaro não vai resolver isso sozinho, não, sabe? E a entrada dele muda o ambiente cognitivo. Isso é importantíssimo. Isso é importantíssimo, porque as pessoas querem isso, né? E mesmo que ele esteja meio assim, nossa, e agora o que eu vou fazer? Ele vai na onda, vai ter que ir na onda, não tem saída. Então, nós todos vamos ter que ajudar, porque o país é nosso, é o nosso barco, gente. Nós não podemos permitir que o barco venha fazer água de novo, afundar de novo, como estava afundando, tá? Porque todos os demais campos são afetados, não é só o econômico, não, sabe? É o educacional, como vocês viram muito bem que estava acontecendo, né? O cultural, como vocês também viram muito bem que estava acontecendo, coisas assim, sabe? Censura, nós começamos a sofrer censura, membros, né? Pessoas que fazem parte da coalizão
começaram a ter páginas, nós mesmos fomos atacados lá, da coalizão Convergência, sabe? Quer dizer, são coisas realmente muito preocupantes, né? E o excesso de regras sobre cidadão, cada vez regrando mais, o Estado interferindo até mesmo na família, você não pode mais nem educar o seu filho, porque o Estado quer interferir no processo de formação, de educação. Enfim, todos esses aspectos eles estão tomando um choque agora, né? Vão dar uma brecada nisso, se Deus quiser, mas preciso, como Nietzsche dizia, que para se destruir alguma coisa é preciso que essa coisa seja substituível, ou seja, que nós possamos substituir por outra coisa melhor, ou seja, vamos destruir isso aqui, mas precisa substituir por outra. É só assim que a gente consegue destruir, senão não consegue destruir o mal para poder substituir por alguma coisa boa. Tá? Isso é muito importante de se lembrar. Bom, então nós vamos retomar a formação do Partido Federalista. Tá? Nós já estamos tendo várias e várias conversas interessantíssimas. Né? No Rio de Janeiro já tem uma pessoa que está praticamente determinada, né, e acertada para assumir a liderança da formação do partido. Aqui no Paraná também já está sendo encaminhado, em São Paulo também. Né? Não quero anunciar nomes ainda, tudo para deixar, não por nossa causa, mas para deixar essas pessoas à vontade, né? Com as articulações que nós vamos propor e vamos acertar isso. Né? Com o objetivo de conseguir as assinaturas. Quero aqui dizer também o seguinte, cerca de 13 a 14, talvez 15 partidos não conseguiram alcançar a cláusula que eles chamam de barreira. Eu gosto de chamar de cláusula de acesso. Né? Tem que parar com esse negativismo linguístico que nós temos no Brasil. Quanto é que você tira na sua empresa? Quanto é que você ganha por mês? Temos que parar com isso. Quanto é que você faz em salário? Quanto você faz em dinheiro com o seu salário? Ou seja, quanto dinheiro você faz por mês? É assim que tem que ser, sabe? Porque o dinheiro é feito, resultado no final do mês, é fruto do seu trabalho, fruto da sua produtividade, seja como empregado de algum lugar, seja como comerciante, como empreendedor, enfim. Tá? Então, dentro de uma economia ativada, de uma economia que ande bem, sabe? As pessoas com as suas competências definidas, elas vão começar a ser disputadas pelo mercado e, ao serem disputadas, evidentemente que o salário, né, os ganhos, né, os rendimentos, né, de suas competências vai aumentar. Né? Esses rendimentos vão aumentar. Então, é uma coisa absolutamente natural, mas é preciso entender exatamente. Vou ganhar mais. Não, só ganha na loteria ou herança, tá? Ou presente. Só 3 situações que a gente ganha alguma coisa na vida. O resto é fazer com trabalho. Michel pergunta, aqui se o federalismo é compatível com a monarquia? Perfeitamente. O Canadá é um sistema federativo, né? E faz parte da monarquia do Reino Britânico, né? Monarquia quando existia no Brasil. Não conheço a fundo nenhum. Eu vou aconselhar aqui para você procurar o professor Loriel Rocha. Tá? É muito interessante, eu não estou dizendo que ele esteja certo ou errado, mas é interessante, ele traz assim, traz algumas visões, estudos. É um dos raríssimos, talvez, pesquisadores que lê o português arcaico do século XV. Ele foi buscar informações lá em Portugal, nos museus de Portugal. Então, isso foi discutido, inclusive, no Fórum Federalista, que nós realizamos com muito sucesso, o primeiro Fórum Federalista, no último dia 20, no meio de 2 eleições. É muita loucura que nós fizemos, mas tinha que fazer, né? Era absolutamente necessário fazer isso ainda este ano, né? E no site, no canal do Instituto Federalista, eu vou deixar
vou deixar aqui, ou então você procura na página do Instituto Federalista aqui no Facebook, IF Brasil, Instituto Federalista, você vai achar os vídeos do Fórum Federalista, eles estão todos lá. Tá? E tem a palestra do L'Oréal Rocha, que é polêmica, surpreendente, vocês vão ficar estarrecidos, viu? Estarrecidos. Mas, objetivamente, a monarquia, perfeitamente, a Austrália também é monárquica, né? Pertence à Commonwealth, né? E o chefe de Estado lá é a rainha da Inglaterra, né? Mas é uma federação. Tá? Muito bem. Então o Partido Federalista poderá ser formado seja por coleta de assinaturas ou por um eventual ajuste com outros partidos que não conseguiram ultrapassar essa cláusula que eles chamam de barreira, né? Eu gosto de chamar de acesso. Tá? E esses partidos, no meu entender, só vão sobreviver localmente, né, com eleições municipais. Eu ainda não conheço as regras, eu tenho que estudar um pouco as regras estabelecidas por essa nova situação de partidos fora que não atingiram a cláusula de barreira. A Rede, por exemplo, só ficou com 0,8%, imagina, precisava de 1,5% do colégio eleitoral, votos válidos em todo o país, no mínimo em 9 estados, enfim, com deputados eleitos em 9 estados, e não conseguiram, né? 13 ou 14 partidos não conseguiram. Então, talvez ali tenha alguma coisa que preste, que por uma questão de necessidade de sobrevivência se interessem em fazer alguma coisa nova conosco, né? Porque nós precisamos tão somente da legenda, mas tenho certeza de uma coisa muito importante: nós não abrimos mão dos nossos preceitos, da nossa organização partidária, das nossas propostas. Não abrimos mão, tá? Então nós podemos contribuir com tudo isso até para esse novo governo que vai assumir, sem problema nenhum. Tá? Mas abrir mão por causa de politicagem, por ajustes, etc., não, isso eu não faço mesmo. Tá? E o PRTB não atingiu. Né? Então, sei lá, são coisas em aberto aí para a gente conversar, mas desde que não se abra mão, porque, veja, oi Fabiana, tudo bem? Bom, eu não sei se você pergunta as propostas, objetivamente as propostas do federalismo ou do partido. Como eu estou falando de partido, se você me permite, eu vou dizer o seguinte: o Partido Federalista ele tem um estatuto que eu posso dizer que é o único partido político de verdade e orgânico do país. Né? Por quê? Porque nós temos um estatuto que impõe a escolha de candidatos, por exemplo, a escolha de candidatos a qualquer cargo por meio de primárias. Nos demais partidos, para alguém ser candidato, tem que compor com a alta direção do partido, e aquelas jogatinas que se fazem dentro dos partidos, né, para conseguir sair candidato. No federalista, não. Você é afiliado do federalista, você simplesmente registra a sua candidatura na secretaria e vai para a galera, ou seja, para os filiados. Né? Os filiados é que vão escolher se você vai ser candidato do partido ou não. Tá? Essa tríade que menciona é bastante genérica e comporta todas as espécies de medidas para o país. Vamos tentar entender o que você quer dizer, Fabiana. Mas vamos terminar aqui do partido primeiro, né? Daí eu já volto para as propostas. Né? Então vamos lá. Então o partido em si, o federalista, que agora só se chama federalista, ele tem essa prerrogativa, sabe, de que são os filiados que determinam quem serão os
candidatos para prefeito, por exemplo, digamos que a gente consiga registrar o partido já em 2019, né? E participar do processo eleitoral em 2020. Tá? Então, em 2020, vai ter que ser escolhido um prefeito em cada cidade, um candidato a prefeito pelo partido e os candidatos a vereadores. Então, se tiver 20 vagas no partido, vai ter os 20 mais votados internamente que vão ser os indicados pelo partido para concorrer externamente. E aquele candidato a prefeito que ganhar dentro do partido vai ser o candidato indicado pelo partido. Então, não interessa se o presidente do diretório municipal, do diretório estadual, goste ou deixe de gostar de um dos candidatos, enfim. O máximo que ele pode fazer é campanha contra do cara, mas nada mais do que isso. Ele não pode interromper, não pode impedir, não pode fazer nada, não pode puxar o tapete, enfim. Desde que ele esteja quites com as suas obrigações eleitorais e partidárias, está tudo certo, ele pode competir, né? Que seja ficha limpa, evidentemente. Né? O mesmo vale para os candidatos a deputado estadual, federal, senador, governador e presidente da República. No caso de presidente, o voto vai ser direto, né, para o candidato, né, em cada estado. E aí, o candidato que vencer naquele estado, inclusive valendo para a reforma estatutária e para a candidatura à presidência nacional do partido, o candidato ou a proposta que vencer naquele estado leva o colégio, né, leva como que chama? Os membros que vão compor o colégio eleitoral, né? No colégio, na chamada Convenção Nacional. Sabe? Então, o Paraná estatutariamente tem 12 membros desse colégio eleitoral, 12 indicados do Paraná, e esses 12 vão para o colégio eleitoral se o candidato A ganhar do candidato B, C e D. Né? E assim por diante. São Paulo tem 28, Rio de Janeiro, se não me engano, tem 12 também, Minas Gerais tem 19 e assim por diante. O Acre tem 4. Né? Então, dessa maneira, você começa a praticar federalismo dentro do processo eleitoral. Né? Bom, existem algumas outras regras também muito interessantes, né? Regras de aceitação de pessoas dentro do partido, regras referentes ao conselho de ética, né? Como é que funciona a ética dentro do partido, preparação das pessoas. Tudo bem, João Luiz Parolin? Seja bem-vindo. Né? Vamos ver, qualquer medida descentralizadora por parte de nenhum partido e muito menos do presidente. Isso aí, Fabiana, que a gente estava conversando no começo. Né? Existem algumas medidas que podem ser caminhar para a descentralização. Eu acredito mais mesmo na flexibilização de algumas coisas. Como eu disse no começo da live, qualquer um dos presidentes teria muita dificuldade, né, de fazer reformas por conta do Congresso, por conta da Constituição, das amarras constitucionais. Né? Então não é uma coisa fácil. Tá? Então, quando eu tinha apresentado a candidatura à presidência, inclusive por influência da minha querida Fabiana Raslan, que está aqui conosco, ela que sugeriu, inclusive, de entrar com mandado de injunção. Né? E nós entramos com mandado de injunção, que foi barrado ilegalmente pelo Lewandowski, né? Pelo ministro Lewandowski. E depois nós tentamos lá pelo TSE e fizemos o registro de uma candidatura, uma tentativa de registro, inclusive com um plano de governo. Né? E o vice-presidente escolhido, inclusive, foi o Célio Antunes, né, de Souza, presidente da Faculdade Impacta, lá de São Paulo, uma das maiores faculdades do Brasil em termos de tecnologia, segundo a mais importante da América Latina em tecnologia da informação. Né? Mas, e nesse projeto, nesse plano de governo, eu linkei algumas coisas, eu posso até colocar aqui depois, se alguém quiser, pode pedir para mim, ou está lá na página do TK,
tem lá as propostas em duas etapas. Né? A primeira etapa realmente é o que se poderia fazer sem modificar a Constituição. Existem algumas coisas realmente que é possível que o presidente, na canetada, possa resolver. Né? E sem ser medida provisória. Tá? Porque medida provisória já tem que ir para o Congresso. Né? Então, rapidamente pode-se fazer algumas coisas. Alguns países, como a Nova Zelândia, por exemplo, fizeram coisas assim. A Nova Zelândia teve que sair de uma situação de absoluto anacronismo, né? Era um país absolutamente burocratizado, um país de 4 milhões em 85, altamente burocratizado, com problemas seríssimos, né, de desemprego, tinha uma taxa de 24% de desemprego, tudo estrangulado, uma burocracia imensa, funcionalismo público imenso para um país com 4 milhões. Tinha o Ministério das Florestas lá com 50 mil funcionários. Né? Quer dizer, o câmbio fechado, sabe, totalmente controlado pelo Estado. Né? Então, o que eles fizeram? A população resolveu mudar, né? Se livrar dos sindicalistas, se livrar de ideologias que concentravam o poder e que transformaram o Estado numa burocracia tremenda, né? E optaram por um governo mais liberal. Foi liderado por uma mulher chamada Ruth Richardson, e que eu conheci em Porto Alegre, inclusive, conversei com ela rapidamente. E essa mulher, junto com uma equipe brilhante, fizeram mudanças assim radicais na Nova Zelândia, né? Mas eles tinham que mudar a Constituição. Só que antes de mudar a Constituição, eles tinham que fazer o país funcionar para poder permanecer, né? Porque a oposição começou a ir fazer piquetes, aquela coisa toda. Então eles tomaram algumas medidas muito rapidamente, de flexibilizar câmbio, de flexibilizar uma série de regras. Só para você ter ideia, a burocracia era tanta que quando você quisesse comprar um tablete de manteiga, né, você teria que pedir uma receita médica. É só com receita médica que você poderia comprar um simples tablete de manteiga. Porque o Estado, né, por meio do corporativismo médico, se preocupa com a sua saúde. Quer dizer, você teria que pagar uma consulta para o médico ou usar o médico com a consulta paga pelo Estado para poder comprar um bendito tablete de manteiga. É uma coisa de maluco, né? Mas o Brasil está caminhando para esse tipo de coisa. A burocracia absolutamente excessiva, com 5,4 milhões de normas legislativas desde 1988. Não tem como sobreviver com isso. Né? Não há ambiente de negócios, não há mercado que sustente, e não havendo mercado, não tendo ambiente econômico favorável, não tem emprego, não tem que gira ao contrário. Né? A física quântica explica muito bem que tudo que gira para a esquerda é para trás, e gira para a direita é para frente. Então, essa roda estava girando para trás. Né? E está, né, ainda, infelizmente, brecar isso aí vai dar um trabalho desgraçado, realmente, para conseguir fazer alguma coisa. Bom, então, nós falamos do Partido Federalista, né, como entidade, né, como que nós temos que reforçar, e vamos começar a trabalhar na organização desse partido, das suas comissões provisórias, municipais, estaduais, e colher assinaturas, né? E aí eu vou contar com todos os brasileiros que queiram realmente criar um novo partido e ser este partido um exemplo para o Brasil. Porque nenhum dos 35 partidos e nenhum dos outros 70 partidos que estão na fila para serem registrados tem um estatuto como o nosso. Isso eu garanto. Tá? Mas tem muita gente também que ainda não quer fazer parte de partido político, mas quer ajudar a causa, gosta do federalismo. Né? Então tem aqueles que vão ajudar de forma acadêmica no Instituto Federalista, né? Comandado lá pelo Ivomar, né? Praticamente ele que está liderando toda essa parte técnica, acadêmica, pedagógica, enfim, né? Cultural. E
E aqueles que quiserem, então, fazer parte do Instituto Federalista devem lá se inscrever e se associar, enfim. Nós vamos fazer uma reforma do Estatuto também e vamos modernizar o Instituto. E a outra parte é a Liga. São, portanto, três aspectos, três formas de ação que estão debaixo desse guarda-chuva que nós chamamos de movimento federalista. As ligas federalistas são coordenadas pelo nosso querido amigo Delair Gasperin, daqui de Curitiba. Elas funcionam basicamente via internet, tá? Assim, para a sua promoção, né? Mas elas vão também, claro, o Instituto, a Fabiana já está no Instituto, não tem nem, o Instituto não pode prescindir de você, Fabiana, né? Sem dúvida nenhuma. Com o seu conhecimento acadêmico, constitucional, você é professora de Direito Constitucional, né? Não tem como ficar de fora. Nós precisamos muito da sua ajuda lá, sem dúvida nenhuma, né? Porque nós precisamos do equilíbrio das ideias, né? Senão não dá, sabe? Nós temos que construir um novo estatuto para um Brasil que seja perenemente próspero, sabe? Que seja perenemente soberano. Não adianta, nós não podemos ficar trocando de Constituição a cada 30, 40 anos. Temos que ter uma Constituição de princípios, uma Constituição que permita que o direito evolua, né? Porque a sociedade evolui. Então não dá para amarrar as coisas numa Constituição ou em leis que são herméticas demais. Não dá, nós temos que mudar o nosso viés, né? E aí os grandes juristas como a Fabiana e outros, o Modesto Carvalhosa, que está conosco também, vão nos ajudar nesse sentido, né? Bom, e tudo aquilo que for necessário ajudar para esse país realmente sair dessa lama, nós estamos à disposição, né? Então as ligas federalistas, elas servem exatamente para aquelas pessoas que não querem participar nem da vida acadêmica, digamos, no Instituto, e nem da vida partidária no Partido Federalista. Mas elas gostam da ideia de propagar essas ideias, né? Então, as ligas federalistas foram criadas para isso. E nós estamos desenvolvendo um programa de internet muito interessante, tá? Com o nosso diretor, o Paulo Frank da Silva, e que vai permitir uma ação via internet na difusão das ideias federalistas, porque é preciso que as pessoas tomem conhecimento dessas ideias, para começar a pensar diferente e perceber que o Brasil realmente tem solução, tem saída, tem chance de ser próspero, enfim, tem solução. Basta primeiro tomar conhecimento e depois começar a agir, né? Estou olhando aqui o relógio, né? Vou partir daqui a pouquinho para o encerramento, né? Então essas ligas, elas vão ajudar muito, muito, muito nesse sentido. E vão ajudar também, as pessoas vão ajudar todos aqueles que quiserem colher assinaturas para o registro do Federalista, independentemente de entrar no Federalista ou não. E muitos daqueles que quiserem, pela Liga, se desenvolver num campo político partidário, pode começar pela Liga, colhendo assinaturas. Só um minutinho que eu vou conectar aqui o fio por causa da bateria. Vamos conectar aqui o carregador para evitar que nós percamos a conexão, né? Muito bem, estamos salvos. Então, as ligas, elas vão ser extraordinárias nesse sentido, sabe? Não é só, estamos agora procurando, fizemos algumas experiências durante 1 ano e meio, 2 anos, e dessas experiências nós aprendemos e achamos um caminho interessante, e eu acho que vai dar certo. Né? Acho que vai dar certo. Então, aprendemos bastante, né, com tudo isso, tá? Bom, então muitas coisas vão acontecer nos próximos 30 ou 60 dias para que o
o movimento federalista como um todo realmente deslanche. E só finalizando aí na questão do Instituto Federalista, a questão desse federalismo pleno, né, a Fabiana chegou depois, nós precisamos criar desenvolver, pegar tudo isso que está pronto, que está desenvolvido, enfim, e fazer os ajustes de tal forma que nós tenhamos um federalismo genuinamente brasileiro, né? Mas um federalismo pleno, moderno, mais avançado do mundo, tá? Mais adaptado para nós, que tenha o equilíbrio sistêmico, né? E que esteja sob um Estado subsidiário, ou seja, não vamos, o Estado brasileiro, a federação, a nação não pode deixar ninguém para trás, né? Ou seja, aquelas cidades que não têm condição de autossobrevivência, aqueles estados que não têm condição de autossobrevivência, poderão se transformar em territórios, talvez em províncias, né? Num estado intermediário entre território e estado federado autônomo, mas com a ajuda do estado, da federação, ou com a ajuda de alguns estados de forma orientada para que se façam investimentos com finalidade de lucro, né? Levar capital humano, levar capital tecnológico, levar recursos, né, para que as coisas se desenvolvam. Então, nós estamos fazendo estudos, né, como aquilo que se chama de benchmarking, né, ou seja, de colher tudo que é de bom, que foi desenvolvido, que foi aprendido, né, nos demais países onde o federalismo funciona. No Canadá, nos Estados Unidos, na Suíça, na Austrália, na Alemanha, né, na Bélgica, na Áustria, enfim, vários países, pegando o que de bom cada um fez, sabe? Vendo os erros que cada um cometeu, para que a gente não repita os erros aqui. Tudo bem, meu querido amigo Hermes? Seja bem-vindo, né? E só para você saber, Hermes, eu fiz uma homenagem a você hoje no Convergências, depois você dá uma olhada lá, porque você é um dos responsáveis pelo que aconteceu hoje, né? Tendo em vista que foi você que denunciou, fez as primeiras denúncias, né? Do Alberto Youssef e do Janino, né? E... não, é do Janino é do TSE. E essas duas pessoas acabaram sendo presas, enfim, por conta das suas denúncias, e se criou com isso a Operação Lava Jato. E o resto é história que todo mundo já sabe. Então, meus parabéns, você é um grande brasileiro que colocou o couro à prova, porque tem que estar fora do Brasil, né, meu irmão? Então, difícil, viu? Mas para poder se salvar, teve que sair do Brasil, né? Porque a coisa era muito pesada, e realmente a gente precisava de um choque. Vamos ver se a gente consegue, a partir de janeiro, fevereiro, a gente começar as mudanças e rezar para que as promessas que foram feitas sejam efetivamente cumpridas, ainda que não seja em 10, 15 ou 20%, e nós estamos aqui de toda forma para poder ajudar pelo Brasil. E aquilo que não for interessante para o Brasil, nós vamos criticar, nós vamos ser contra, e vamos mostrar que, olha, cuidado com isso, cuidado com aquilo, né? Estaremos muito atentos a tudo, né? Com a ajuda de todos, evidentemente. Bom, então, meus caros, então o Instituto serve realmente para construir esse federalismo de uma maneira correta, vai ajudar, inclusive, na criação de institutos estaduais, federalistas estaduais, núcleos, né, estaduais, para que ajudem a formação das novas constituições estaduais, começar a construir o futuro. O futuro só acontece quando a gente constrói ele, né? Primeiro a gente imagina, depois planeja e depois constrói. É assim que se faz isso com uma casa, então nós temos que fazer isso com o país. Em cada estado a gente faz isso, em cada cidade nós fazemos isso, faremos isso, e o Instituto vai ter esse caráter de produtor e gerador de ideias, né? Vai ser uma usina de ideias
usina de leis, né, de estudar as leis, estudar os princípios, estudar tudo aquilo que for necessário para que os corpos legislativos dos estados e das cidades e até mesmo da União possam se beneficiar dessas ideias. Esse vai ser o grande trabalho do Instituto Federalista, né? E é isso, né? Então, são 23 horas e 16 minutos. Nós já estamos aqui há um bocado de tempo batendo um papo, né? E dizer que então nós vamos intensificar muito todas as entidades que pertencem ou que estão sob esse guarda-chuva que nós chamamos de movimento federalista, né? Eu não sei se tem alguém que queira fazer mais alguma pergunta, talvez eu deixei de responder alguma coisa aqui. Vamos ver o que o Daniel falou. O federalismo em si respeita muito mais candidatos eleitores do que esse processo viciado. Sem dúvida, né? Nós vamos ter que fazer uma grande reforma política, uma grande reforma partidária, né? Isso pode ser feito desde logo, não precisamos esperar o federalista chegar ao poder. Isso nós vamos fazer com contribuições do movimento federalista lá na coalizão Convergências, né? Então, vai ser um trabalho bem interessante mesmo, né? Vamos ver aqui mais. João Luiz Parolin também. André Andrade. Vamos ver aqui. O discurso que fez voltado ao federalismo pleno, dizendo até menos Brasília. Exatamente, há mais de 20 anos, André, que nós, há 27 anos estamos falando isso, né? Mas que bom, a ideia é essa, que as ideias propaguem, as ideias sejam aproveitadas. Se nós não podemos fazer, que outros façam. Interessa que alguém faça, né? Porque as ideias estão aí para serem aproveitadas e é o que nós queremos no fim, é exatamente isso, né? Vamos ver aqui, coalizão Convergências, vou. Quem que falou isso aqui? Fabiana, sim, vou procurar, perfeitamente. Aqui no Facebook você acha Convergências BR, aí você acha facinho por lá, tá bom? E é isso, meus caros, eu acredito que nossa conversa foi produtiva, né? Estamos à disposição para perguntas, para o que for necessário comentar, e vamos conversando mais adiante, né? Esperamos que todas as quintas-feiras possamos também continuar com o nosso Despertar Federalista, conversando sobre problemas e soluções para o Brasil. Daniel Cini está se aproximando mais dos ideais federalistas e coletando dados, informações e conhecimentos para começar a militar em favor da causa. Perfeitamente, Daniel. É isso aí. Precisa tomar conhecimento de tudo o que for possível para poder realmente comprar, né? A gente só compra alguma coisa quando a gente conhece bem. E aqui não tem como enganar, né? Aqui as coisas são as claras, realmente as claras. As ideias, inclusive, as ideias são tão claras, o ensaio constitucional, por exemplo, está à disposição em constitucionalfederalista.org.br para qualquer brasileiro ir lá, opinar, sugerir, emendar o ensaio constitucional que está à disposição do povo, né? E eu acredito que eu tenha passado esse link para você. E se não passei, é constitucionalfederalista.org.br. Então, nós queremos construir o Brasil com o brasileiro, porque o Brasil é para o brasileiro, é para nós. E falando em brasileiro, quem sabe um dia, mais adiante, a gente possa discutir a nossa mudança do nosso gentílico de brasileiro para brasiliano, porque o gentílico do nosso país é o único gentílico operativo do mundo. Não existe nenhum gentílico cooperativo, não existe americaneiro, espanheiro, italianeiro, japoneiro, argentineiro, né? Não existe. Então existe só o brasileiro e nós temos que mudar para o brasileiro. Mas isso é uma coisa polêmica lá para frente e faz parte de um processo de mudança linguística para que nós possamos ter uma linguagem positiva.
é Brasileiro, o brasilian, como diz o francês, né? É Brazilian, como diz os ingleses, né? O Brazilian, como diz o alemão, né? E assim por diante. Brasília, como diz o russo, né? Até o russo não usa o para nós, né? Então, vejam só como nós fomos construídos, né, de uma forma um tanto quanto escusa, e assim mesmo nós somos uma potência, né? Ainda que latente, mas somos um grande brasiliano na Itália. Assim, nós somos assim mesmo um país espetacular, né? Com tanto que já tentaram destruir, mas não conseguiram, porque nós somos brasilianos de verdade. Grande abraço a todos. Cuidem-se bem, que Deus proteja a todos. Até a próxima.